Boa noite a todos, secretários, vereadores, munícipes presentes, ouvintes da Rádio Cravinho FM, internautas. Em nome de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2014. Peço a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro e logo em seguida o hino de Cravinhos. Conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és gente, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá, barulho que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és plano gentil, pátria amada, Brasil.
peço ao segundo secretário, faça chamada dos vereadores. Antônio Carlos Galati Brás. Antônio Geraldo Aníbal. Presente. Carlos Lúcio Cabeça Bortolete. Cláudio Molesini Teles. Éder Agrela Alves. Francisco José Barroso Veste, presente. Elcio Médico. Itamar Gomes Bueno. José Carlos Rossi dos Reis. Paulo Donizete Furlano Trevisan. Silvio Luiz Faetano Fernandes. Presente. Walter Pereira Benzi. Wagner Sussumo Shimazaki. Obrigado. Colocamos a ata em discussão e votação. A ata da 15ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal, realizada no dia 7 de outubro de 2014. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for a favor, permaneça sentados. For contra, fique de pé. A ata foi aprovada por todos os vereadores. Passamos agora a fazer a leitura do legislativo. Do executivo. Desculpa aí. Projeto de lei de número 1974/2014. Esse projeto já foi lido e eu peço ao primeiro secretário faça a leitura somente dos pareceres. Parecer número 2316/2014. Assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 165.473,46 para cobrir despesas que especifica, altera e acrescenta a nova redação dos anexos 2, 3 e 4 da Lei número 1976/2013, PPA, Plano Plurianual, e dos anexos 5 e 6 da Lei número 1942/2013, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da nova redação à Lei número 1977/2013, LOA, Lei Orçamentária Anual, referente ao custo financeiro para o exercício de 2014. Comissões: Justiça e Redação, Cláudio Molesini Teles, Éder Agrela Alves, Francisco José Barroso Veste, pela legalidade. Finanças e Orçamento, Wagner Sussumo Shimazaki, José Carlos Rossi dos Reis, Silvio Luiz Faetano Fernandes, pela aprovação. Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, Elcio Médico, José Carlos Rossi dos Reis, Carlos Lúcio Cabeça Bortolete, pela aprovação. Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Wagner Sussumo Shimazaki, Francisco José Barroso Veste, Silvio Luiz Faetano Fernandes, pela aprovação. Projeto de lei de número 1975/2014, 17 de setembro de 2014. Peço ao secretário, faça a leitura somente dos pareceres. Parecer número 2317/2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 100.000 para cobrir despesas que especifica, altera e acrescenta a nova redação dos anexos 2, 3, 4 da Lei 1976/2013, Plano Plurianual, e dos anexos 5, 6 da Lei número 1942/2013, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da nova redação à Lei 1977/2013,
Lei Orçamentária Anual, referente ao custo financeiro para o exercício de 2014. Comissões Justiça e Redação, Cláudio Molesini Teles, Éder Agrela Alves, Francisco José Barroso Vess, pela legalidade. Finanças e Orçamento, Wagner Sussumo Shimazaki, José Carlos Rossi dos Reis, Silvio Luiz Faetano Fernandes, pela aprovação. Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, Elcio Médico, José Carlos Rossi dos Reis, Carlos Lúcio Cabeça Bortoletti, pela aprovação. Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Wagner Sussumo Shimazaki, Francisco José Barroso Vess, Silvio Luiz Faetano Fernandes, pela aprovação. Projeto de lei de número 1980/2014, projeto também já foi lido. Peço ao secretário faça a leitura somente dos pareceres. Parecer número 2318/2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 47.000 para cobrir despesas que especifica e altera e acrescenta nova redação dos anexos 2, 3 e 4 da Lei número 1976/2013, PPA, Plano Plurianual, e dos anexos 5 e 6 da Lei número 1942/2013, LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, e da nova redação, a Lei número 1977/2013, LOA, Lei Orçamentária Anual, referente ao custo financeiro para o exercício de 2014. Comissões Justiça e Redação, Cláudio Molesini Teles, Éder Agrela Alves, Francisco José Barroso Vess, pela legalidade. Finanças e Orçamento, Wagner Sussumo Shimazaki, José Carlos Rossi dos Reis, Silvio Luiz Faetano Fernandes, pela aprovação. Obras, Serviços Públicos, Atividade Privada e Meio Ambiente, Elcio Médico, José Carlos Rossi dos Reis, Carlos Lúcio Cabeça Bortoletti, pela aprovação. Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Wagner Sussumo Shimazaki, Francisco José Barroso Vess, Silvio Luiz Faetano Fernandes, pela aprovação. Projeto de lei de 1981/2014. Esse projeto também já foi lido. Eu peço ao secretário faça a leitura somente dos pareceres. Parecer número 2319/2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.100.000 para cobrir despesas que especifica, altera e acrescenta nova redação dos anexos 2, 3 e 4 da Lei 1976/2013, do Plano Plurianual, e dos anexos 5 e 6 da Lei 1942/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da nova redação à Lei 1977/2013, Lei Orçamentária Anual, referente ao custo financeiro para o exercício de 2014. Comissões Justiça e Redação, Cláudio Molesini Teles, Éder Agrela Alves, Francisco José Barroso Vess, pela legalidade. Finanças e Orçamento, Wagner Sussumo Shimazaki, José Carlos Rossi dos Reis, Silvio Luiz Faetano Fernandes, pela aprovação. Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, Elcio Médico, José Carlos Rossi dos Reis, Carlos Lúcio Cabeça Bortoletti, pela aprovação. Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Wagner Sussumo Shimazaki, Francisco José Barroso Vess, Silvio Luiz Faetano Fernandes, pela aprovação. Projeto de lei de número 1982/2014. Projeto também já foi lido. Eu peço ao secretário faça a leitura somente dos pareceres. Parecer número 2320/2014. Assunto: autoriza o Fundo de Aposentadoria do Município de Cravinhos, FAPEM, a celebrar convênio com instituições financeiras e dar outras providências. Comissões Justiça e Redação, Cláudio Molesini Teles, Éder Agrela Alves, Francisco José Barroso Vess, pela legalidade. Finanças e Orçamento, Wagner Sussumo Shimazaki, José Carlos Rossi dos Reis, Silvio Luiz Faetano Fernandes, pela aprovação. Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, Elcio Médico, José Carlos Rossi dos Reis, Carlos Lúcio Cabeça Bortoletti, pela aprovação. Educação, Cultura,
Saúde e Assistência Social, Wagner Susumu Shimazaki, Francisco José Barroso Vesce, Silvio Luiz Faitano Fernandes, pela aprovação. Projeto de lei de número 1984/2014. O projeto também já foi lido. Eu peço ao secretário, faça a leitura somente dos pareceres. Parecer número 2321/2014. Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias do município de manter guarda-volumes à disposição de seus clientes e da outras providências. Comissões Justiça e Redação, Cláudio Molesini Teles, Éder Agrela Alves, Francisco José Barroso Vesce, pela legalidade. Finanças e Orçamento. Wagner Susumu Shimazaki, José Carlos Rossi dos Reis, Silvio Luiz Faitano Fernandes, pela aprovação. Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente. Elcio Médico, José Carlos Rossi dos Reis, Carlos Lúcio Cabeça Bortolete, pela aprovação. Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Wagner Susumu Shimazaki, Francisco José Barroso Vesce, Silvio Luiz Faitano Fernandes, pela aprovação. Projeto de lei de número 1983/2014. Peço ao secretário, faça a leitura do projeto. Ofício número 339/2014. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente apraz-me cumprimentá-lo e nesta oportunidade tomo a liberdade para com a máxima vênia encaminhar a vossa excelência e demais ínclitos legisladores o projeto de lei abaixo listado. Projeto de lei número 1983/2014. Sendo só o que se apresenta para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 1983/2014, de 8 de outubro de 2014. Autoriza o município de Cravinhos a receber em doação áreas de terras para abertura de ruas e da outras providências. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. O município de Cravinhos fica autorizado a receber por meio de doação sem encargo áreas de terras devidamente especificadas nos anexos 1 e 2, que fazem parte integrante desta lei, que se destinam à abertura de vias públicas. Artigo 2º. As áreas objetos desta doação deverão ser entregues pelos proprietários livres e desembaraçadas de quaisquer ônus e gravames, tudo mediante a necessária lavatura de escritura pública. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Em anexo tem o memorial descritivo. Vamos ver. Deixa eu ver. Que legal. Só assim. 83, só 83. Deu 6 aí? 6 ou 7. Ou 6 ou 7. Deu 6 aí. Projeto de lei de número 1985/2014. Peço ao secretário, faça a leitura. Cravinhos, 8 de outubro de 2014. Gabinete do Prefeito, ofício número 342/2014. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente apraz-me cumprimentá-lo e nesta oportunidade tomo a liberdade para com máxima vênia encaminhar a vossa excelência e demais ínclitos legisladores o projeto de lei abaixo listado, projeto de lei 1985/2014.
Sendo só o que apresento para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1985/2014, de 8 de outubro de 2014. Autoriza o Serviço de Assistência Social dos Funcionários Municipais de Cravinhos, SASSOF, abrindo um crédito adicional suplementar no valor de R$ 400 mil para cobrir despesas que especifica. Altera e acrescenta nova redação dos anexos 2, 3, 4 da Lei 1976/2013 do Plano Plurianual e dos anexos 5 e 6 da Lei 1942/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E da nova redação à Lei 1977/2013, Lei Orçamentária Anual, referente ao custo financeiro para o exercício de 2014. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal de Cravinhos o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica a Contadoria do Serviço de Assistência Social dos Funcionários Municipais de Cravinhos, SASSOF, autorizada a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 400 mil para suprir as seguintes dotações orçamentárias. SASSOF, Administração e Finanças, OSTP Jurídica, R$ 400 mil. Artigo 2º. O recurso para a cobertura do presente crédito ocorrerá por conta da superávit financeiro, referente ao exercício de 2013, conforme parágrafo 2º do artigo 43 da Lei 4320/64. Artigo 3º. Altera e acrescenta nova redação aos anexos 2, 3, 4 do Plano Plurianual e dos anexos 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, na função 8, Assistência Social, e subfunção 331, e da nova redação à Lei Orçamentária Anual da Administração Indireta, SASSOF, Serviço de Assistência Social dos Funcionários Municipais de Cravinhos, referente ao custo financeiro para o exercício de 2014. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições do contrário. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimos senhores vereadores, a previsão orçamentária do SASSOF para o exercício de 2014 não está sendo capaz de comportar a despesa realizada, principalmente nos últimos meses. É certo que em setembro de 2014 foi realizada uma suplementação por superávit financeiro no importe de R$ 500 mil. Ocorre que logo após a suplementação autorizada pela Lei 2055/2014, a autarquia foi surpreendida com despesas referentes a uma fatura quinzenal no valor de R$ 294.765,51, sendo que dentro deste valor, 2 conveniados totalizaram despesas no importe de R$ 177.730,54, tendo em vista tratar-se de internações emergenciais. Desta forma, o valor remanescente da dotação orçamentária, tendo em vista ainda termos pela frente um trimestre até o final do exercício, não será suficiente para cobrir as despesas futuras. Tal necessidade se deve ao fato de termos uma quantidade considerável de procedimentos a serem autorizados que não podem aguardar prévia liberação sem o risco de dano à saúde dos conveniados. Portanto, colocamos à disposição para esclarecimentos e contamos com a aprovação do projeto de lei apresentado a esta Casa Legislativa, a fim de complementar o orçamento do SASSOF no exercício de 2014, para que possamos honrar com os compromissos da prestação de serviços médicos aos servidores municipais. Adriana Angélica da Silva Silveira Coelho, superintendente do SASSOF. Projeto de Lei de número 1986/2014. Peço ao secretário, faça a leitura. Projeto de Lei número 1986/2014, de 10 de outubro de 2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 315 mil para cobrir despesas que especifica e altera e acrescenta a nova redação dos anexos 2, 3 e 4 da Lei número 1976/2013, PPA, Plano Plurianual, e dos anexos 5 e 6 da Lei número 1942/2013, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da nova redação à Lei número 1977/2013, Lei Orçamentária Anual, referente ao custo financeiro para o exercício de 2014. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, propõe à Câmara Municipal de Cravinhos o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 315 mil às seguintes dotações: Secretaria da Administração,
Auxílio Alimentação Vinculado 01110, R$50 mil. Departamento de Esporte, VVFP Civil Vinculado 01110, R$60 mil. Educação Fundamental, Auxílio Alimentação Vinculado 01220, R$50 mil. Auxílio Alimentação Vinculado 01220, Fundo Municipal, Fundeb Fundamental, R$50 mil. OPI Orçamentário Vinculado 02261, R$30 mil. Auxílio Alimentação Vinculado 02262, R$20 mil. Secretaria de Obras, Departamento de Obras, Auxílio Alimentação Vinculado 01110, R$40 mil. Operações Especiais, Previdência Social, OTI Orçamentário Vinculado 01110, R$5 mil. OTI Tributário Contributiva Vinculado 01110, R$10 mil. Prefeitura Municipal, Secretaria da Administração, Departamento de Esportes, Obras e Instalações Vinculadas 01110, R$15 mil. Obras e Instalações, R$1.000. Obras e Instalações Vinculadas 01110, R$1.000. Educação, Ensino Fundamental, Obras e Instalações, Fundo Municipal Fundeb Fundamental, Obras e Instalações Vinculadas 02261, R$30 mil. Secretaria de Obras, Obras e Instalações, Iluminação Pública, R$5 mil. Obras e Instalações Vinculadas 01110, R$10 mil. Material de Consumo Vinculado 01110, R$5 mil. OSTP Jurídica, R$30 mil. Secretaria Municipal de Assistência Social, Subvenção Social, R$23 mil. Obrigações Especiais, Previdência Social, Aposentadorias / Reformas Vinculadas 01110, R$40 mil. Encargos Gerais do Município. DCRI Orçamentário Vinculado 01110, R$35 mil. Artigo 3º. Altera e acrescenta nova redação aos anexos 2, 3 e 4 do PPA, Plano Plurianual, aos anexos 5 e 6 da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da nova redação à LOA, Lei Orçamentária Anual, na função 04, 08, 09, 12, 13, 15, 27 e 28, e da subfunção 122, 361, 272, 331, 451, 812, 813, 392, 365, 452, 243, 843 e 846, referente ao custo financeiro para o exercício de 2014. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Justificativa. A suplementação se faz necessária para a devida manutenção diária de pessoal civil da administração de algumas unidades orçamentárias. Saliento que, por determinação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as alterações de programa ou natureza de despesa necessitam de leis do Legislativo. Por ser verdade, firma presente, Cravinhos, 1 de outubro de 2014, Ângela B. Estela Sampaio, contadora. Projeto de lei de número 1987/2014. Peço ao secretário, faça a leitura. Cravinhos, 15 de outubro. Ofício do Gabinete do Prefeito 359/2014. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente apraz-me cumprimentá-lo e nesta oportunidade tomo a liberdade para, com máxima vênia, encaminhar a Vossa Excelência e demais ínclitos legisladores o projeto de lei abaixo listado. Projeto de lei 1987/2014. Sendo só aqui presente para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 1987/2014, de 15 de outubro de 2014. Autoriza o município de Cravinhos a receber em doação área de terra para abertura de rua e da outras providências. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O município de Cravinhos fica autorizado a receber, por meio de doação, sem encargo, área de terra devidamente especificada no anexo 1, que faz parte integrante desta lei e que destina à abertura de via pública. A área objeto dessa doação deverá ser entregue pelo proprietário livre e desembaraçada de quaisquer ônus e gravames, tudo mediante a necessária lavratura da escritura pública.
Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. José Carlos Carlos Costa dos Santos, Prefeito Municipal. Anexo 1. Memorial descritivo. Proprietário Oswaldo de Moraes Augusto. Rua Corifeu de Azevedo Marques, 390, Cravinhos, São Paulo. Prolongamento da Avenida Oswaldo Henrique de Matos, matrícula 17243. Área compreendida entre o prolongamento da Rua Domingos Vessa e Rua Oswaldo Arantes Nogueira. O terreno tem início em um ponto localizado na margem esquerda do córrego Ribeirão Preto e na confrontação da área de Sigese e Ito, matrícula 9970. Daí segue por este confrontante na distância de 15 metros. Daí deflete à direita com ângulo interno de 83 graus e 58 segundos e segue com 25 metros confrontando com o terreno B, área remanescente de Oswaldo de Moraes Augusto, matrícula 17243. Daí deflete à direita com ângulo de 96 graus e 2 segundos e segue com 15 metros confrontando com Reginaldo Rodrigues Agostinho, matrícula 2215. Daí deflete à direita com ângulo de 83 graus e 58 segundos e segue margeando o córrego Ribeirão Preto, na distância de 25 metros até encontrar o ponto de partida, formando um ângulo de 96 graus e 2 segundos, com a linha divisória, formando uma área de 372,92 metros quadrados. Prefeitura Municipal de Cravinhos, Departamento de Engenharia, Edson Agostinete Salamon. Segue anexo croqui da área. Esses projetos que foram lidos serão encaminhados para as comissões para analisar e dar seus pareceres. Eu peço ao secretário faça a leitura da manifestação jurídica. Câmara Municipal de Cravinhos. Manifestação da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Cravinhos, sessão ordinária de 21/10/2014. Em análise aos projetos de lei inseridos na pauta da ordem do dia da presente sessão ordinária, a Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal manifesta-se no seguinte sentido. Projeto de lei número 1981/2014, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$1.100.000 para repasse à Santa Casa de Misericórdia de Cravinhos, mediante anulação parcial de dotações orçamentárias de diversas secretarias e departamentos da municipalidade. O Executivo Municipal justifica a necessidade da suplementação para a manutenção e prestação de serviços da Sociedade Beneficente de Cravinhos. Projeto de lei número 1984/2014, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias do município manter guardas-volumes à disposição dos clientes e correntistas. Esse projeto é de autoria do Legislativo. Pode ser. O Judiciário tem reiterado manifestação favorável à competência municipal para legislar sobre medidas a serem adotadas pelas agências bancárias, tais como tempo máximo de fila, colocação de tapumes de frente aos caixas mediante a prevenção e de segurança, dentre outros. Em recente decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que, tratando-se de matéria de interesse local, não fere dispositivo da Constituição Federal, a lei municipal ou exigir que agências bancárias dotadas com o detector de metal seja instalado em guarda-volumes e recurso não provido. Tribunal de Justiça de São Paulo, decisão do desembargador relator Rodolfo César Milano, da 14ª Câmara do Diretório Público, 18/9/2014. Apelação: embargos à execução fiscal, estabelecimentos bancários, multa pela não colocação de guarda-volumes nas agências com detector de metal, interesse local, legalidade, competência legislativa municipal. Projeto de lei número 1974/2014, de autoria do Executivo Municipal, que requer autorização legislativa para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 165.473,46 para despesas do Programa de Manutenção e Apoio das Creches do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, sendo os recursos oriundos do excesso de arrecadação do mesmo programa. Projeto de lei número 1980/2014, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 47.000 para a manutenção da vigilância epidemiológica Os recursos suplementares serão suportados pela anulação parcial da Secretaria da Saúde. Projeto de lei número 1982, de autoria legislativa, autoriza o Fundo de Aposentadoria do Município, FAPEM, a celebrar convênio com instituições financeiras regularizadas junto ao Banco Central para consignação em folha de pagamento aos aposentados e pensionistas que tiverem interesse na transação financeira. Não obstante a presente propositura ser de iniciativa parlamentar, o seu caráter autorizativo e de conteúdo facultativo do empréstimo consignado somente aos aposentados ou pensionistas interessados, sem qualquer condição impositiva, afasta qualquer indício de ilegalidade do projeto de lei.
Assim sendo, opinamos pela legalidade do projeto de lei apresentado pelo vereador Francisco Vessi. Projeto de lei número 1975/2014, de autoria do Executivo Municipal, que disciplina a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil, para devida correção da nomenclatura do repasse e seu respectivo vínculo. Ademais, a presente suplementação já foi aprovada e contabilizada, mas carece de nova votação para a regularização do impasse. Os recursos para a cobertura do presente crédito correrão por anulação parcial do programa Requalificação UBS, construção no mesmo valor. Ante o exposto, a Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal manifesta-se no sentido da legalidade dos projetos de lei em comento. Eis que, iniciados pelo agente político competente, as matérias tratadas são de alçada municipal e foram atendidos os requisitos e critérios básicos do processo técnico legislativo. É a breve manifestação da Procuradoria Jurídica, Cravinhos, 20 de outubro de 2014, Marco Aurélio Damião, Procurador Jurídico Legislativo. Ofício de número 138/2014. Senhor presidente, tenho a honra e satisfação, por meio desse, cumprimentá-lo no ensejo anexo balancete mensal da receita e despesa referente ao mês de setembro de 2014. Sendo assim, reitero o protesto, estimação e consideração. José Carlos Cascola dos Santos, prefeito municipal. Esse balancete se encontra na secretaria à disposição de todos. Passamos agora à leitura do legislativo. Requerimento de número 1943/2014. Peço secretário, faça a leitura. Requerimento número 1943/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, requeremos, observadas as formalidades legais e regimentais, e depois de ouvido do outro plenário, para que se oficie o excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, para que, juntamente com os setores competentes da administração, informe se iniciou ou se tem previsão de início de obras para adaptação estrutural de escadas, bebedouros, carteiras, cadeiras, banheiros, entre outras, da Escola João Nogueira, para receber em 2015 as crianças do primeiro ano. Justificativa: devido estarmos sendo procurados por diversos pais de alunos que estão preocupados com seus filhos, que serão futuros alunos da Escola Municipal João Nogueira, devido atualmente não ter estrutura física para a recepção dos alunos do primeiro ano. Caso não seja possível o atendimento, solicitamos justificativa sobre o motivo, para que possamos explicar aos interessados, se for o caso. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014, Cláudio Molesini Teles, Silvio Luiz Faitano Fernandes, vereadores. Requerimento 1944/2014. Requer observar as formalidades legais e, após ouvido do outro plenário, que se oficie o chefe do Executivo, reiterando o requerimento número 1768/2013, de autoria do vereador Francisco Vessi, para que o mesmo informe a esta Casa Legislativa o prazo de reinício das obras da reforma da EMEI João Bucini, que estão paralisadas desde o final de 2012. Justificativa: o presente requerimento atende a reclamações de diversos moradores da vizinhança, inclusive do próprio vereador que reside ao lado, e especialmente pais de alunos preocupados com a situação de seus filhos, que frequentam as aulas sem as mínimas condições de conforto. Tal situação acarreta transtornos para os alunos, professores e funcionários, que convivem diariamente com um prédio inacabado pela interrupção de obras há mais de um ano. Ainda temos de registrar que as salas em reforma, a ampliação, estão sendo depredadas por ato de vandalismo por desocupados que frequentam o local diariamente. Cravinhos, 20 de outubro de 2014, Tamar Gomes Bueno, vereador. Indicação número 2817/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, juntamente com o setor competente da administração, verifique a viabilidade e possibilidade de instalação de bebedouros de água refrigerada em todas as escolas públicas de nosso município. Justificativa: motivo: devido estar sendo procurado e questionado por professores e pais de alunos de que os bebedouros das escolas públicas estão fornecendo água em temperatura não agradável. Além do mais, sabemos que a hidratação é necessária nessa época do ano, inclusive sendo plausível os alunos terem intervalos de hidratação durante o dia como forma de colaborar com a saúde de nossas crianças. Caso não seja possível, solicitamos justificativa sobre o motivo, para que possamos explicar aos professores e pais de alunos, se for o caso. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014,
Silvio Luiz Faetano Fernandes, Cláudio Molesini Teles, vereadores. Indicação número 2818/2014. Senhor Presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal que, juntamente com o setor competente da administração, verificar a possibilidade e a viabilidade da instalação com urgência de sala do empreendedor, já com visão futura para a instalação da casa do empreendedor. Tudo para atender os contribuintes, micros e grandes empresários de forma diferenciada, buscando sempre a excelência no atendimento. Justificativa. Devido estar sendo procurado e questionado por empresários e até mesmo profissionais da área empresarial, da ausência de estrutura e auxílio ao referido setor, sendo necessária a criação de local especializado, até mesmo em parceria com o SEBRAE, conheci e estudei os moldes. Diga-se de passagem, foi eficaz, junto à Prefeitura de Três Rios, Estado do Rio de Janeiro, onde o prefeito local recebeu pelo segundo ano consecutivo o título SEBRAE de Prefeito Empreendedor, e sua cidade recebe o nome de Cidade Empreendedora. Caso não seja possível, solicito justificativa sobre o motivo, para que eu possa explicar aos interessados, se for o caso. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014, Silvio Luiz Faetano Fernandes e Cláudio Molesini Teles, vereadores. Indicação número 2819/2014. Senhor Presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, para que, juntamente com o setor competente da administração, reiterando solicitações anteriores de meus nobres pares, nobres colegas, peço com urgência que viabilize a construção de redutores de velocidade na Avenida Oswaldo Henrique de Matos, em toda a sua extensão, notadamente nas proximidades dos bairros Nova Cravinhos, Francisco Castilho e Jardim Santana. Justificativa. Justifica essa indicação, uma vez que a reclamação dos munícipes é geral e por isso peço carinhosamente ao Executivo que dê uma atenção, tendo em vista os recentes acidentes na via citada. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014, José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Indicação número 2820/2014. Senhor Presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, juntamente com os órgãos competentes da administração, tome providências quanto a um bueiro que está aberto e entupido no cruzamento da rua Adélia Zotristec com a Avenida Oswaldo Henrique de Matos, no bairro Francisco Castilho. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014, Wagner Susumu Shimazaki, vereador. Indicação número 2821/2014. Senhor Presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, para que, juntamente com os órgãos competentes da administração, reiterando indicações já efetuadas nessa Casa de Leis pelos nobres colegas, para que tome providências urgentes contra a construção de um redutor de velocidade lombada na rua Adelaide Fontoura Oliveira, aproveitando, contudo, a oportunidade para que na mesma rua seja feito o recapeamento asfáltico e também seja colocada a devida sinalização de trânsito. Assim sendo, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014, Wagner Susumu Shimazaki, vereador. Indicação 2822/2014. Senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal que, juntamente com o setor competente da administração, verifique a possibilidade de construir redutores de velocidades lombada em toda a extensão da Avenida Salvador Pagano. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014, Antônio Geraldo Aníbal, vereador. Indicação número 2823/2014. Senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, verifique a viabilidade de construir um banheiro adaptado com as demais adaptações como portão e rampas para cadeirantes, atendendo às necessidades dos moradores da residência localizada na rua Atílio Batistão 149, Vila Cláudia, sob a responsabilidade da senhora Isabel Cristina Dias Lopes. Sendo assim, solicito ao Executivo para que providências sejam tomadas no âmbito de melhorar a qualidade de vida do mesmo. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014, Antônio Geraldo Aníbal, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos. Indicação número 2824/2014. Senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, juntamente com o setor competente da administração, tome providência quanto à colocação de lixeiras em todas as praças da cidade.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014, Antônio Geraldo Aníbal, vereador. Indicação número 2825/2014. Senhor presidente, indico observadas as formalidades regimentais e após ciência dos nobres colegas, seja oficiado ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente a elaboração de projeto visando a adequação das vias e repartições públicas aos portadores de necessidades especiais em Cravinhos. Será de grande valia a elaboração de projeto visando essa benfeitoria, que vai ao mesmo curso da implantação de políticas públicas aos portadores de necessidades especiais, com ênfase na mobilidade e na acessibilidade, notadamente no transporte público e nos estabelecimentos públicos e privados de nossa cidade. Sala das Sessões, 21 de outubro de 2014, Itamar Gomes Bueno, vereador. Moção número 455/2014. José Carlos Rossi dos Reis, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso das atribuições conferidas por lei, apresento para a deliberação dos nobres colegas a presente moção de congratulações à Loja Maçônica Esperança e aos funcionários da Prefeitura Municipal pelo sucesso do evento alusivo ao Dia das Crianças realizado no dia 11 de outubro no Parque Ecológico Renato e Armando Pagano. Considerando que a diretoria e os membros da Loja Maçônica Esperança não poupam esforços na comemoração do Dia das Crianças, que reuniu aproximadamente 5.000 pessoas no Parque Ecológico de nossa cidade. Considerando que as atividades e as brincadeiras foram supervisionadas por cerca de 80 estudantes de Educação Física da Unip, de Ribeirão Preto, com oficinas de dança, lutas, pipas, brinquedos infláveis, vôlei e futebol. Considerando que foram fornecidos alimentos e bebidas para todos os participantes, que se confraternizaram com as crianças com bastante empolgação e entusiasmo. Considerando ainda que o sucesso da 4ª edição da Festa do Dia das Crianças e a expectativa de uma nova edição em 2015, apresentamos nossos votos de congratulações à diretoria da Loja Maçônica Esperança e aos funcionários da Prefeitura Municipal e aos estudantes da Educação Física da Unip, Ribeirão Preto. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2014, José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Do Executivo e Legislativo, passamos à leitura agora do diversos. Transformar Cravinhos. Cravinhos, 21 de outubro de 2014. Prezados prefeito e vereadores. Em virtude do grande número de manifestações ocorridas em nosso grupo, o Transformar Cravinhos, vem através dessa solicitar um posicionamento do Poder Executivo e do Legislativo sobre o problema da falta d'água que a cidade está sofrendo. Vale ressaltar a importância da água para a nossa vida, saúde, limpeza, higiene, cozinhar, fazer leites para as nenês e assim alimentar todas as pessoas de nossa cidade. Visando contribuir com a questão, o Transformar elaborou, através da participação coletiva, uma lista de soluções que vão melhorar a nossa situação atual. Soluções urgentes. Primeira, informação oficial até 24/10 nos jornais da cidade, relatando os locais e horários em que haverá interrupção no fornecimento de água. Em caso de mudança nos horários, devido ao imprevisto, a mesma deve ser informado através de carro de som. Essa medida é vital para que moradores possam programar suas atividades e consigam ter vestuário e alimento na situação atual. Segundo, fiscalização e garantia do fim de desperdício nos órgãos municipais. Já foram denunciados no nosso grupo vários casos de desperdício e mau uso da água nos órgãos municipais, muitos sem ação corretiva. O mesmo deve ser o primeiro a dar exemplo, para aí sim poder solicitar a economia de água pela população. Terceiro, fiscalização, orientação e multa para empresas, incluindo clubes, que desperdiçarem água. As empresas devem ser orientadas a adotarem políticas de racionamento e orientação de uso racional a seus funcionários e colaboradores. Os clubes devem ser fiscalizados em relação à filtragem e reaproveitamento da água das piscinas. Quarto, um posicionamento do SAI em relação ao ar nos encanamentos, que resulta em cobrança indevida.
Apesar de muitos órgãos dizerem que o giro do ponteiro pelo ar é um mito, a questão é observada pelos moradores e há vários engenheiros e especialistas não ligados aos órgãos que comprovam que o fenômeno pode sim ocorrer quando não há água e a pressão do ar é forte, especialmente combinado com hidrômetros mais antigos. Quinto, orientação e campanha à população. Se a divulgação da necessidade de economizar água fosse a mesma dada ao rodeio, por exemplo, teríamos grandes chances de redução no consumo, ressaltando que orientar sim, mas não jogar nas costas da população a responsabilidade da cidade não ter sistema eficaz, e lembrando que a população é responsável por apenas uma pequena parte do todo o consumo realizado na cidade. Soluções a médio e longo prazo. Primeira, realizar um aumento real da capacidade do sistema de água. O problema da falta de água está grave agora, mas não é restrito a esse período de seca. Há anos os membros do grupo têm denunciado a falta d'água, especialmente nos bairros mais afastados. A cidade cresceu e o investimento do setor é urgente. Vem sendo alterado há pelo menos uma década e até o momento não foi realizado. Segundo, trabalho multidisciplinar nas escolas municipais com a conscientização para a aplicação em suas próprias casas. Terceiro, elaboração e implantação de políticas de incentivo à economia residencial, com a redução de custos com a conta de água para os usuários que atingirem uma determinada litragem mensal. Política permanente aliada a um projeto de vinculação de uma cartilha com dicas de economia junto às contas do SAI. Quarto, iniciativa de despoluição das nascentes do rio da Câmara que passa no centro e tentar por medida socorrista captar água do rio que passa para alguns destinos emergenciais ou rotineiros, aliviando os poços. Quinto, projetos voltados para a recomposição de matas ciliares e cobertura vegetal nas nascentes que se encontram dentro dos limites do município. Sexto, projetos voltados para a arborização urbana, incentivo ao plantio de árvores nas calçadas e adote uma praça onde as empresas fazem a manutenção das praças da cidade. Devido à urgência do caso, requeremos até 30/10 uma resposta endereçada ao transformarcravinhos@gmail.com, que vamos encaminhar aos 4.260 membros do nosso grupo. Esperamos que a mesma, pautada pelo diálogo e após efetiva realização de ações, pois o interesse nosso é o mesmo da função do prefeito da cidade e vereadores, que é possibilitar uma vida com V maiúsculo às pessoas. Atenciosamente, administradores e membros do grupo Transformar Cravinhos. Não havendo mais nada a ser lido, está aberto o pequeno expediente para o vereador que queira fazer uso da palavra. Vereador Cláudio Teller. Senhor presidente, senhores secretários, novos vereadores, munícipes presentes, ouvintes da Cravinhos FM, internauta, o que me traz aqui nessa tribuna, vou ser breve, é a respeito de um requerimento, senhor presidente, que eu fiz dia 15 de outubro de 2013, requerimento 1826, o qual eu solicitei junto ao Executivo os cargos comissionados. Eu queria esclarecer algo que, porque eu estou reiterando e gostaria do seu presidente e a colaboração do nobre vereador, porque está havendo alguns comentários
meio maldosos em nome de alguns vereadores que está usando o cargo de vereador em benefício de si próprio. Então eu gostaria de reiterar esse requerimento para que o Executivo venha responder atualizado esse requerimento, para que nós possamos, principalmente eu, levar ao conhecimento dessas pessoas que veio questionar, falando que nós tem cargos comissionados, e também dar transparência ao trabalho dessa casa. E levar os 511 votos que eu tive, não só os 511 votos, mas toda a população, que essa casa faz um trabalho sério. Eu gostaria então, senhor presidente, de reiterar esse requerimento, que o seu prefeito respondesse atualizado todos os cargos comissionados que hoje atualmente ocupa o Executivo. É só isso que eu queria fazer e boa noite a todos. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Pequeno expediente. Não havendo não, vereador Silvio Luiz Faitano. Senhor presidente, secretário Francisco Vessi, nobres pares, munícipes presentes, internautas, ouvintes da Rádio Cravinhos FM. O que me traz essa tribuna é para comentar um pouco aqui a manifestação oportuna, né, do Transformar Cravinhos, e dizer que realmente o problema da água, né, não só em Cravinhos, mas a nível nacional, é muito grave, né? Precisa-se tomar algumas medidas para que a população tenha água de qualidade disponível, nesse é o primeiro fato, né? E para que também passe a fazer um uso racional para que não haja desperdício, né? Algumas dessas, eu fico feliz porque entre os assuntos abordados pelo Transforma Cravinhos, eu tenho 11 proposituras. Né, do que tá tratado nessa manifestação, eu tenho 11 proposituras, né? Então significa que a gente está caminhando aí no sentido de resolver a água. Nós já comentamos com todos os bairros, Vila Cláudia, Jardim Alvorada, Acácia, Alto das Acácias, CDHU, e vai por aí afora, quer dizer, especialmente os bairros mais altos, mais distantes, tem dificuldade. Em alguns casos, por ausência de reservatório até, né? Às vezes a água captada poderia ser melhor reservada, né? E essa preocupação não é só minha, é de alguns vereadores. Inclusive a gente levou isso ao conhecimento de um deputado no ano passado, Arnaldo Jardim. Ele fez um trabalho junto ao governador, eu tenho aqui o ofício para quem quiser ver. Respondeu até no dia do meu aniversário, por coincidência, né? E que essa verba estaria vindo realmente sim para uma construção de mais um poço em Cravinhos, mas tem que, paralelo a isso, haver o uso racional, haver a construção de reservatórios, tem que haver mudança no sistema de controle do consumo da água. Eu digo consumo aquela água que efetivamente foi cobrada com aquela que foi captada. E tem propositura minha nesse sentido, inclusive pedindo sistemas com tecnologia, né, para que seja melhor aferido isso. Se você captou 10 milhões de litros d'água, você não pode estar cobrando 7 e nem 15. Né? Então esse trabalho precisa ser feito. Né? Também no sentido de arborização eu tenho pedido. Então eu fico feliz que a gente está trabalhando em consonância, né, com os anseios da população. Uma outra coisa que me traz essa triste, por um lado, né? Nós estamos aqui, às vésperas do início do rodeio, e nós, infelizmente, não temos resposta ainda formal, embora já está na rádio, já falou em todos os lugares, mas essa casa não recebeu do senhor prefeito a resposta que nós pedimos há praticamente 3 meses, de quando seria realizado o rodeio, em que forma seria realizado, né? Eu acho isso uma tremenda falta de respeito, não comigo, mas com essa casa e com a população que nos pedia explicação e a gente não tinha ela formal. Né? Haja vista que na última sessão tiveram os representantes das entidades aqui, aí nós começamos a tomar ciência, né, de como seria,
Infelizmente nós tomamos ciência, mas não tínhamos nada mais a ajudar ou a contribuir, porque estava já tudo definido. Melhor que o ano anterior, evidente, que eles evoluíram, o pessoal conseguiu melhorar a participação das entidades, né? Eu acho que é bastante útil a festa, eu já disse isso em outra ocasião. Você consegue, com a mesma verba, às vezes, com o mesmo recurso, trazer artistas para a cidade, que muita gente tem acesso, e consegue atender aos anseios das entidades. O que eu não concordo é com a quantidade de recursos que vai para as entidades. Isso eu quero deixar aqui de novo. O que eu não concordo é que haja essas reuniões sem que a Câmara seja comunicada e seja cientificada. Com isso eu não posso compactuar. E não vou compactuar. Aos shows, eu, se Deus quiser, estarei lá presente. Quero ver. Alguns são oportunos, não só para mim, como para várias outras pessoas. Tem quem gosta e quem não gosta, né? Agora, precisa, em uma festa que se gasta um volume razoável de recursos, precisa que volte para as entidades algo compatível com o que se gasta num evento de tamanha grandiosidade. É só. Boa noite. Mais algum vereador queira fazer a palavra? Vereador Itamar Gomes Bueno. Senhor presidente, secretários, vereadores, munícipes, ouvintes da rádio e internauta que nos acompanha. Precisa chover mesmo, Gilberto, senão não vai ter água não. Bom, falar sobre água, eu acho que eu conheço um pouco. Demorei para subir nessa tribuna, mas vou falar o que eu acho sobre o consumo de água na nossa cidade. Quando entrei no SAI, eu tinha 14 anos de idade. Entrei para trabalhar como leiturista. Fui convidado pelo seu José Vessa, vô do Francisco Vessa, e pelo seu sobrinho, que era superintendente do SAI, José Jorge. Tio, né? O SAI tinha, naquela época, 3.574 ligações de água. Ele tinha mais ou menos 3.530 ligações de águas. A repartição da prefeitura pagava para o SAI todos os consumos de água, tanto nas escolas, em todas as repartições. Até para lavar a rua, o Zé Jorge cobrava da prefeitura, porque a água, o departamento é independente, ele é autônomo. Ele não recebe verba, mas sim, ele depende daquilo que é cobrado que o relógio mede. Na época tinha os poços artesianos, poço do Santa Cruz, dois pocinhos pequenos, o dreno, poço artesiano do Jardim Itamaraty, reservatório de água Vila Cláudia, Dr. Manuel, do Pedregal e Bela Vista. Isso com 3.574 ligações. Com o passar dos anos, no ano de 1992, foi construído um poço artesiano no Alto das Acácias, na onde que ele hoje é responsável por mais de 50% da água da nossa cidade. Depois foi construído o reservatório, junto com esse poço. Foi construído o reservatório de água no bairro Francisco Castilho, Jardim Bela Vista, que é lá no Campão, Alto das Acácias, perto do Clubinho do Nicola, e no Santa Cruz. Depois disso, nada mais foi feito de investimento sobre água. E isso hoje tem 11.179 ligações de água entre terrenos, indústrias e comércios. A cidade cresceu em termos de ligações de água entre residência e comércio, 7.605 ligações entre casas e terrenos. Bom, agora eu vou passar uma conta mais ou menos aqui, mais ou menos não é 100%. 11.179 ligações de águas. O Poço das Acácias, ele produz por hora 225 mil litros d'água por hora. Isso em 30 dias, durante 24 meses, porque não está desligando o poço. O poço não está sendo desligado, é 24.
está dando 162 milhões de litros. O Itamaraty, 87 mil litros d'água por hora. Por mês, está dando 62 milhões e 64 milhões de litros. O Santa Cruz, 190 mil litros d'água por hora. Está dando 136 milhões e 800 mil litros. Os dois pocinhos de Santa Cruz, que é muito mínimo, está dando 35 mil litros d'água. Está dando 25 milhões de litros. Tem um dreno que ele dá 60 mil litros d'água por hora, mais ou menos. Só que com essa seca, deve estar dando em torno de 14, 20 mil litros d'água. Está dando mais ou menos 14 milhões de litros de água por dia. Um total de 401 milhões de litros. Agora veja, com essas medições dos 11 mil ligações, o SAI mediu 192 milhões de litros. Uma perca de 208 milhões. Não precisa racionar água. Pelo que eu entendo, não. A perca é muito grande. Na onde que está a perca? A perca está medição antiga, hidrômetro parado, repartições públicas, tudo sem hidrômetro. Isso porque quando eu assumi o SAI, em 2009, como diretor por 6 meses, eu fui até o prefeito Cabelinho na época e exigi que ele pagasse a água das escolas municipais, porque não era justo. Aí foi na onde que gerou uma receita. As escolas municipais hoje estão pagando mais ou menos em torno de 20 a 25 mil reais por mês. Isso foi na onde que na época o departamento em 2012 licitou e comprou 2 equipamentos reservas, que hoje é o das Acácia e Jardim Itamaraty. Comprou isso. Só que o ano passado quebrou um poço artesiano no Jardim Itamaraty. Usou esse equipamento. E esse equipamento está lá, sem arrumar. Se quebrar o das Acácia, que é responsável por mais de 50%, tem o equipamento, mas tem que arrumar. Bom, o que eu vejo que está precisando, não adianta chegar lá no governador, fazer o pedido, eu concordo. Como é que você mostra uma conta mais ou menos dessa? É difícil, porque o departamento, o departamento está perdendo muita água. Tem que ter reservatório de água. O reservatório de água da Vila Cláudia não é da Vila Cláudia. Aquele reservatório foi construído para as casas do Itamaraty. Depois disso, o São José Veste fez 600 e poucas casas, só que ele fez um poço artesiano também, que eu não posso negar, que é o do Santa Cruz, que dá 190 mil litros d'água por hora. Senão estava perdido. O José Amoroso, ele fez, o Zito fez, o José Veste fez 600 casas. O Zito fez 1000 casas. Mais de 1000 casas lá embaixo na Alvorada. A Acácia 3, a Acácia 4, aquele Santa Cruz, o Jardim Santana, que tem um poço lá que secou, que nem da água dá. Não foi feito nenhum poço. Mas poço tem. O que precisa é reservatório de água. Porque vocês vejam só, que com 3 mil e poucas ligações, tinha 3 reservatórios que dava suficiente. O que foi construído mais? 2 a 3 reservatórios. O que precisa de um reservatório de água na Vila Cláudia, lá perto do Leão, que seria para abastecer a Vila Cláudia. Não só a Vila Cláudia. Precisa de um Dr. Manuel lá no alto, na parte mais alta da nossa cidade. E fora disso, foi levada a água das Acácias para todas as indústrias, que não tinha ainda. 8 polegadas por fino. 8 polegadas, não só por fino, para todas as indústrias, que tem que também levar água para as indústrias. Elas fornecem emprego e geram renda. Tem que ter. Só que, o que nós estamos precisando aqui, gente, é reservatório de água. E coibir as ligações clandestinas. O prefeito passar a pagar água também. Porque se ele passar a pagar água das repartições públicas, que é dos prédios municipais, fora que já está pagando, o SAI vai ter receita. Não adianta chegar lá e ficar aumentando a água 10%, 12%, com a perca que tem. É isso que eu entendo. Bom, sobre água, acho que por isso basta. Fiz um requerimento a respeito do João Bucini. Moro do lado ali, já está demais aquilo ali também. Já está mais de 2 anos parada aquela construção. Ali está usando para tráfico de droga, pedofilia. Ali tem que acontecendo tudo. E as crianças estão lá no meio daquilo. Está separado. Mas está feia aquela obra. O prefeito podia dar um jeito naquilo lá. Se tem um processo,
A população tem que saber do processo, mas as crianças não podem ficar do jeito que está lá o João Bucini, senhor presidente. Eu acho que é uma coisa que tem que ser resolvida. Agradeço a todos. Mais algum vereador? Vereador Francisco Vessa. Senhor presidente, secretário Silvio, funcionários da casa, nobres colegas, munícipes que nos honram com a visita, ouvintes da Cravinhos FM, internautas, ex-vereadora Belica. Senhor presidente, o Itamar, o nobre colega que me antecedeu, colocou bem o problema da água da nossa cidade. Realmente, nós temos ausência de reservatório. Em conversa com o prefeito, ele disse que já existe autorização para a perfuração de um poço artesiano, inclusive o Silvio relatou que já foi feito um pedido para o deputado, porque hoje a Agência Nacional de Águas, a ANA, ela exige que seja feita uma autorização para a perfuração do poço. Já existe essa autorização há algum tempo, e a perfuração é lá no bairro do Jardim Alvorada. Porém, eu entendo que há pouco empenho da administração na execução dessa autorização. Porque se alguns nobres colegas verificarem o boletim diário da prefeitura, poderão verificar o valor que o município tem hoje aplicado, que daria para poder fazer um poço artesiano com folga. E eu entendo que a aplicação financeira cabe a instituições financeiras. O município deve fazer, sim, a prestação do serviço e bem-estar à nossa comunidade. Se existe essa autorização, falta um pouquinho de empenho. Nós tivemos período eleitoral, foi cobrado de vários deputados, e agora nós temos que cobrar um pouco mais também para que esses recursos venham para o nosso município, para que um novo poço seja perfurado. Como relatou o Itamar aqui, em 91 foi feito um poço. De lá para cá, quanto cresceu a nossa cidade? Então, tudo isso vem acarretar problemas. Várias empresas existem instaladas no nosso distrito industrial. Isso gera recurso para o município, é ótimo. Mérito de administrações que passaram por aqui, mas também tem que ter um planejamento da infraestrutura. O planejamento social. O planejamento do bem-estar da população. Não é só o recurso financeiro. Ele é importante para que a gente possa prestar um bom serviço. Mas nós tivemos uma cidade pequena, mas felizmente bem tratada, talvez seja melhor do que uma grande cidade maltratada. Pois não, vereador? Uma parte que eu esqueci de falar, vereador, buscar recursos sim é bom. Se vier, é lucro. Mas o prefeito hoje tem 14 milhões em caixa. O que custa arrancar 2 milhões e perfurar um poço? 1 milhão. 1 Não, milhão o Estado já deu. Um poço que tem que ser feito igual das acácias lá. Mas 1 milhão o Estado já deu para ele. Então tá bom. Mas buscar, vai sobrar 12. E gasta mais 500, 1 milhão com reservatório. Ele vai ter lucro. Porque quem vai ganhar com isso não sou eu. É a população de Cravinhos. Que não vai faltar mais água. Correto, vereador. Como o senhor bem colocou aqui, nós tínhamos um número de ligações de água e esse número hoje mais do que triplicou. E a fonte é a mesma. Eu não estou criticando o prefeito. Só estou falando o que eu sinto, vereador. Aqui não é questão de criticar o prefeito, mesmo porque eu entendo, no meu modo de entender, o prefeito não tem oposição nesta casa. Jamais. Qual vereador desta casa é oposição ao prefeito? Nenhum. Qual vereador desta casa rejeitou um projeto de lei do prefeito? Quando que teve um projeto de lei rejeitado nesta casa de origem do executivo? Nenhum. Houve sim questionamentos em algumas proposituras, como também existem vetos do prefeito em proposituras dos nobres vereadores. Como existe também ausência de resposta em requerimento dos nobres vereadores. Pergunto a todos os nobres vereadores, as proposituras dos senhores foram atendidas? Quantas proposituras dos senhores foram atendidas? Quantas proposituras dos senhores foram respondidas? Aí eu digo, se formos comparar nesse parâmetro, a oposição é ele. Que não atende às nossas reivindicações. Nós não estamos aqui para rejeitar, ou discutir, ou brigar com o executivo. Eu entendo, e posso dizer para os senhores, na minha modesta opinião, que todos aqui, sem exceção, quer o melhor para a cidade. Todos aqui, se tiver que ir junto ao prefeito, vai junto ao prefeito. Porém, nós também
precisamos de um pouco de respeito. Não dá para ficar nesta casa, meus senhores, pedindo lombada, semáforo, poda de árvore. Precisa pedir o que precisa para o município? Precisa. Mas nós não podemos nos pautar em ficar pedindo somente poda de árvore, semáforo, mudança de placa, lombada. Não dá. Chega. Então essa casa precisa exigir um pouco mais. Falta um pouquinho mais de consideração da outra parte. A Constituição diz que os poderes têm que ser harmônicos entre si. Nós tentamos harmonia. Chamamos o prefeito, conversamos com o prefeito, discutimos com o prefeito, buscamos recursos para o prefeito, trazemos sugestões ao prefeito. O que acontece? Quando tem que fazer, o prefeito vai e faz. Essa casa não está tendo o respeito que ela merece. Talvez falte um pouco de consideração e de respeito. Repito aos senhores, endosso suas palavras, vereador Itamar. Não estamos aqui para criticar o prefeito. Não é esse o objetivo, mais uma vez, se me permitam os pares, de nenhum dos vereadores aqui. Mas eu acredito que todos aqui gostariam de ter um pouquinho mais de consideração. Que é o que falta para nós. Nas nossas proposituras, nos nossos pedidos. Porque não é para mim, não é para o Angola, desculpe se referir ao senhor, mas é para a nossa comunidade. Vejam os senhores, eu pedi aqui nessa casa, a minha primeira indicação foi um playground no Parque Ecológico, reiterado pelo nobre colega vereador Angola. Foi licitado a semana passada, até hoje não instalaram. 2 anos? 2 anos. Agora por quê? Para dizer que foi prefeito que... Não, ótimo. O interesse é que seja colocado, como disse o nobre vereador Angola na sessão passada, o interesse é que seja feito, não importa se é meu, se é seu, ou se é de quem é indicação, é que seja feito o bem-estar para a nossa população, para a nossa comunidade. Mas não nessa desconsideração que está sendo feita nas nossas proposituras. Eu acho que nós merecemos um pouquinho mais de respeito, sim. Como diz a Bíblia, nobre vereador, em João, o tempo é senhor da razão. Eu apresentei a esta casa um projeto de lei e gostaria de pedir apoio dos nobres pares com relação à consignação dos créditos do FAPEM. Assim como existe ao INSS, os aposentados podem fazer os empréstimos consignados. Isso é uma questão facultativa. Como os funcionários da prefeitura podem fazer os seus créditos consignados, mas os do FAPEM não podem, porque não existe lei autorizativa. Então, eu apresento a esta casa essa propositura e gostaria de ter a aprovação dos nobres pares. Perfeitamente. Apesar de que eu já assinei o projeto, por mim está aprovado, mas isso os bancos já fazem normalmente sem a legalidade da aprovação. Do FAPEM, do FAPEM, eu até soube de alguns casos, mas tem instituição bancária que veio aqui na prefeitura e não pôde fazer. Então, foi detectado que existe sem autorização legislativa. Agora eu digo ao senhor, se o FAPEM não repassar o dinheiro, ele perde. Vai executar quem? Não vamos endividar o funcionário. É facultativo. Pede dinheiro quem quer. Uma outra questão é com relação ao projeto de lei do Executivo, que vem para uma suplementação do SASOF, pedindo mais R$400 mil para suportar uma despesa que tem. Em setembro nós já aprovamos R$500 mil, como ela bem disse na justificativa, a superintendente do SASOF. Fiz um requerimento número 1811/2013, que foi aprovado por esta casa em 3 de setembro de 2013, com referência à situação do SASOF. Em setembro de 2013, digo aos senhores, há mais de um ano, já foi alertado o Executivo. O SASOF vai estourar as contas. Se não houver uma fiscalização, um trabalho diferenciado no SASOF, as contas do SASOF vão estourar. E a assistência aos funcionários terão dificuldades. Pedi o número de vidas que o SASOF atendia. Me apresentaram uma situação que eu vou dizer para os senhores, ainda não consegui encontrar. Existem situações dentro do SASOF que necessita de uma fiscalização por parte, seja do Executivo ou do Conselho do SASOF. Muitos funcionários não se atentam quando tem eleição para representante dos funcionários junto ao SASOF. Não se levam isso em consideração.
fulano lá vai. Não quero saber disso. Hoje, digo aos senhores, esses funcionários são responsáveis por essa situação que o SASOF vai passar. Inclusive, houve uma licitação com o Grupo São Francisco e Unimed. E está suspensa, está sob júdice, porque as duas empresas tiveram problemas com relação à licitação junto ao SASOF. Bom, está suspensa. O problema não é se eles trouxessem documento ou não. O problema é que o SASOF, a administração do SASOF não vai suportar. Procurem os senhores no Transparência Brasil, no Portal do Cidadão, me desculpem, no Tribunal de Contas, e verifiquem quanto que o município passa para o SASOF. Porque existe a contrapartida. Uma parte os funcionários pagam e outra parte o município paga, de igual valor. Porém, hoje o município está pagando duas partes e o funcionário pagando uma parte. E o dinheiro não está dando, porque se nós estamos suplementando 900 mil reais, o dinheiro não está dando. Nós estamos em outubro. Faltam 2 meses. Repito aos senhores, o SASOF vai estourar as contas. Com relação ao requerimento do vereador Itamar do João Buccini, é uma situação que também foi pedida nesta casa, como o senhor relatou, vereador, em abril de 2013. E está parada. A informação que nós tivemos é não oficial, mas oficiosa, digamos assim, é que lá existe um processo, por isso não podem dar continuidade na obra, e então a obra está parada. Existiam outros processos na administração que resolveram e deram continuidade na obra. Aqui, essa casa aprovou uma conta que foi gasto 892 mil reais da educação, o tribunal não aceitou a justificativa do município e a obra foi concluída. Não tem problema. Agora, a escola João Buccini, o processo está em que pé? Será que não prevalece o interesse social, o interesse público, a vontade da população, a necessidade das crianças terem um local para estudar e prevalece o processo? Será que na cabeça do juiz vai prevalecer a não conduta da criação do cidadão? E esse processo continua parado. E o processo, então, do centro de saúde lá do Francisco Castilho? Também é um processo, não pode fazer. Aí cria-se um novo processo, um novo posto de saúde no Bela Vista. Ótimo. Ótimo que vai se construir um centro de saúde no Bela Vista. Mas por que não termina o do Jardim Francisco Castilho, que vai atender Francisco Castilho, Jardim Santana, CDHU? Começaram a reforma no CS2 lá na Pedro Amoroso. Ótimo. Queria dizer aos nobres colegas também com relação a isso. A Prefeitura alugou um imóvel para colocação do Centro de Saúde 1 aqui, da Rita Canda Nogueira. O imóvel ainda está em reforma. Foi alugado por 6 meses. Me parece que vai terminar a reforma e o Centro de Saúde ainda não mudou. Ou seja, esse prédio vai ter que ser renovado o aluguel. Eu entendo, porque não vai dar tempo de mudar o Centro de Saúde para lá e reformar aquele Centro de Saúde, porque já se passaram alguns meses. Nobre vereador Angola, permita-me estender a sua moção, que talvez por uma situação de praxe que existe nessa casa, mas eu acredito que deveria ser inserido sim, para que desse ciência aos citados, a loja maçônica, a Prefeitura Municipal, ao sindicato dos funcionários, que os funcionários trabalharam, a diretoria da Unip, bem como ao Departamento de Educação Física, para que eles tomassem ciência da moção que o senhor apresenta a esta casa. Se o senhor permitir, a presidência, presidente, da ciência aos citados. Com relação ao ofício... Com relação ao comunicado que nós recebemos do grupo Transformar Cravinhos, eu solicito, presidente, encaminhamento disso ao Poder Executivo através desta casa, para que ele tome ciência de que isso chegou ao nosso conhecimento e nós encaminhamos isso ao Executivo, para dar ciência também, se assim os nobres pares concordarem. Caminhou direto para ele? Veio direto para o presidente e veio direto para o Executivo. Se os nobres colegas concordarem, que seja encaminhado diretamente ao Executivo, que seja enviada uma cópia ao Executivo, informando da ciência que nós tomamos nesta casa. Queria
solicitar ao nobre presidente e aos demais pares votos de sucesso ao jornalista responsável pelo jornal A Voz, que circulou em nossa cidade a edição número 1, no seu ano 1, trazendo de forma clara, limpa e objetiva as notícias da nossa cidade. Então, eu entendo que deveria desejar votos de sucesso e que esse novo veículo de comunicação seja contínuo em nossa cidade. Então, senhor presidente, seja oficiado o editor jornalista responsável, Edson Fonseca, bem como o repórter Bruno Vogan. Porque nossa cidade carecia de um novo veículo de comunicação, nós temos um único jornal na cidade, já foi questionado por membros desta casa essa situação, e eu vejo que agora um novo veículo de comunicação em nosso município, uma imprensa escrita, possa trazer mais informações. E prova disso é que quem teve acesso ao jornal pôde verificar a manifestação popular de pessoas dizendo: gostaria de ver comunicados importantes em destaque, com destaque e organizados. Espero notícias da nossa cidade, que o prefeito vai fazer pela nossa cidade. Porque é raro a gente saber, a gente fica sabendo somente em época de eleição. Então são situações e manifestações da própria população. Gostaria que fosse oficiado, desejando sucesso, e que nossa cidade, servindo de um novo veículo de comunicação, possa aproveitar muito bem esse espaço, e esta casa principalmente. É o que eu tinha a dizer. Boa noite. Mais algum vereador queira fazer a palavra? Vereador Éder. Não, rapidinho, só para endossar a palavra da... Senhor presidente, secretários, funcionários da casa, nobres colegas, munícipe presente, ouvinte da Rádio Cravinhos FM, nossos amigos internautas, uma boa noite a todos. Eu quero ser bem breve aqui, aproveitando aí a palavra do vereador Itamar, a respeito de água, da falta d'água no município. Também tenho a minha opinião e concordo quase plenamente com a sua. Só que eu sou favorável, sim, tem que ter reservatório, tem que fazer mais poço, e graças a Deus, com o nosso município ainda, com a pequena falta d'água, não estamos iguais a algumas cidades da nossa região. Tem cidade da nossa região hoje que está em estado de calamidade. Falta d'água, que eu vi agora na reportagem no Jornal das 7 da noite, e a coisa nas várias cidades da nossa região aqui está precária. Então, é bom a nossa população ficar alerta com a falta de reservatório, com a falta de poço que ainda não foi concluído. A população nossa também tem que economizar e ficar alerta ainda. Porque com essa estiagem que está no sudeste e no sul, no centro-oeste de São Paulo, aqui no estado de São Paulo inteiro, que eu trabalho na parte da lavoura, na agricultura, a coisa está feia, né, presidente? Tá feia. A coisa está feia. Então é bom a nossa população ficar ciente disso, ficar alerta disso daí. Endossa as tuas palavras também, né? Falando do João Bucini também, eu quero deixar aqui dois pontos de vista também de obra, né? Do João Bucini. Centro cirúrgico parado há quanto tempo? Uma vergonha. O centro do condutor nosso, que eu não quis nem falar antes da eleição para deputado, porque teve deputado que teve a coragem de usar o centro nosso condutor novo, que eu não sei onde que é até agora, que eu sei que ia estar lá bem na pista. A coisa mais linda na propaganda do cara. O cara teve coragem de soltar isso na rua, que o centro do condutor estava lá, a coisa mais linda. Está lá. Eu não quero nem falar que está lá fazendo lá. Então está uma vergonha. Então não é só o João Bucini, tem várias obras paradas que o nosso prefeito podia concluir. Mas deve de estar concluindo aí no período das eleições, ou não quer fazer porque quem começou foi o ex-prefeito, o atual ex-prefeito, que é do mesmo partido. Então fica aqui a minha observação, né, a respeito de obras, várias obras aí. Vou falar. O deputado deve ter usado, porque ele mandou a verba, foi construída
minoria, o prefeito acabar e colocar para funcionar. O Não, mas projeto é aquilo. Ele mandou o dinheiro, os 300 mil, foi construído o que deu. Não, o projeto... Agora o prefeito coloca mais 50 mil do partido, né? E fica uma obra bonita. Mas o deputado, Mais segurança. a minha opinião, eu acho que o deputado teria que ter um pouco de vergonha e ele usar na campanha dele a verba que ele deu. Mas ele usou os 300 mil. Mas não sendo condutor não tem nada, tá lá, tá usando Faltou usuário a de droga, contrapartida. fazendo um motel lá, escuro, lá tá lá escuro, a reclamação do município tá lá, o povo tá lá. Eu não quero falar nome, não quero citar nada, mas é uma vergonha. Não, é uma vergonha. Você entendeu? O deputado, cadê o professor Silvio falou também do poço lá. Faz 10 anos nós estamos falando de poço e nada. Que vai vir a verba, mandou no aniversário dele. Então, é coisa impressionante. É coisa impressionante que vem acontecendo no município aí. Então, se for criticar tudo, nós estamos mortos. Bom, quero também pegar o embalo do vereador Cláudio Teles. Eu assisti agora há pouco, volto a repetir, no Jornal da 7, Jornal da CRUB, a respeito de cargos comissionados. Cidade da região vizinha, eu acho que não é bom nem citar um nome também aqui, foram cancelados os cargos. Mais de 30 cargos foram cortados. Foram dispensados. Cidade e região que vizinha. Isso eu vi hoje, dos cargos comissionados. Estou dizendo quem vai chegar na situação nossa aqui. Mas pegando embora do vereador que pediu a relação de nome, né? E eu não sei se foi o Tribunal de Contas, se foi promotoria, não sei quem foi. Cidade e região aqui deu problema. Foi dispensado os funcionários. Então é bom ficar alerta. Eu quero deixar aqui bem claro a minha opinião e o meu parecer. Tem a plena razão, estou junto com você, eu não indiquei ninguém e da minha família não tem ninguém lá. E não indiquei ninguém. Uma parte, não, vereador. Então, se você sim, se o nobre vereador usou essa tribuna e pediu para o prefeito referente a nós, vereadores, eu quero deixar aqui nessa tribuna, perante a toda a população de Cravinhos, de agrela não. Então, concordo com a tua opinião também. Certo? E agora eu quero falar um negócio que é o seguinte, antes de eu agradecer, que eu vou encerrar agradecendo. A respeito do camarote. Eu volto a repetir aqui, a gente foi humilhado aqui, nessa casa, do meu ponto de vista, hein? Eu estou falando de agrela. Nós fomos humilhados aqui, e a respeito dos camarotes dos vereadores. Essa festa vai fazer a 12ª, faz mais de 10 anos que tem essa festa, e a gente sempre teve uma cortesia, uma colaboração junto com o prefeito, junto com os organizadores da festa. Para a gente estar trabalhando, e estar lutando, e estar sofrendo também, junto com o executivo. E de uns tempos para cá, a coisa ficou meio esquisita, ficou meio estranho. E nós fomos humilhados aqui nessa casa. Então eu quero deixar aqui, mais uma vez, não sei se eu vou na festa, se eu não vou. Mas se eu for, eu quero deixar toda a população e a todos os senhores. Me parece que eles vão ceder um camarote para todos nós, vereadores. Mas eu quero deixar aqui a minha palavra, que eu vou pegar o custo desse camarote e quero fazer a doação para as 9 entidades. Quero dividir em 9 parcelas. Então, se alguém me vê lá, é porque o dinheiro do camarote, o custo do camarote, eu quero doar para as entidades também. Então, é isso que eu quero deixar bem claro aqui a todos. Isso é a minha opinião, é eu, vereador, cada um decide, cada um faz o que quer da sua vida. Então, eu quero também aqui agora agradecer e parabenizar a todos os organizadores da cavalgada que teve domingo passado na nossa cidade aqui. A todos os organizadores de todas as comitivas que eu presenciei, eu acompanhei, e foi muito bem organizada, muito bem trabalhada, uma coisa bonita para o jovem, para todas as pessoas de todas as idades. A respeito das cavalgadas que teve aqui, das comitivas.
todo mundo participou, todo mundo colaborou e todo mundo ajudou, até mesmo o executivo, o Rogério Liberato também deu a toda a atenção, e o pessoal de São, todas as comitivas, foi todo mundo muito bem organizado, não teve uma briga, o pessoal também da saúde com a ambulância, e eu tive lá o prazer de estar acompanhando e estar participando disso também. Então eu, como vereador da cidade, eu quero parabenizar a todos os organizadores, os participantes, a toda a população que ajudou, que apoiou, que incentivou, o pessoal da comida, o presidente também, obrigado, né, pela ajuda do caminhão de água que jogou na estrada. Então eu quero aqui deixar o meu agradecimento a todos e esperamos que o ano que vem temos uma comitiva, uma cavalgada melhor do que esse ano ainda. Uma boa noite a todos e obrigado. Vereador, uma parte, por favor. Falar. O senhor se refere aos cargos comissionados. Quero deixar bem claro que eu não estou me referindo aos vereadores, mas sim alguns munícipes que questionou que eu tinha alguns cargos comissionados junto ao município. Então eu quero esclarecer para essas pessoas que eu não tenho nenhum cargo também comissionado junto ao município. E a respeito ao requerimento também, tem mais 2 requerimentos do nobre vereador Francisco Vesce, solicitando também o pedido dos cargos comissionados. Eu não sei se o vereador teve alguma resposta, vereador? Veio uma resposta, mas já está desatualizado. Desatualizado? Foi o ano passado, março do ano passado. Eu gostaria de esclarecer isso. Eu volto aqui, eu volto a falar a minha opinião do vereador, estou favorável com você, estou a favor, eu assino embaixo, porque eu não quero citar nome de ninguém, é todo mundo meu parceiro, mas eu fui cobrado, e eu fui... O cara ainda bem que pegou um boi, porque eu não tinha tomado nenhuma cerveja. Mas no bar eu fui humilhado aí por causa devido, talvez alguns amigos aí. Então, eu não quero ser o de agrela, igual muita gente pensa. Não. Eu quero ser a mesma pessoa humilde que eu entrei aqui em 97, que eu fui eleito em 96, e quero sair do mesmo jeito que eu entrei. Certo? Então, quero deixar aqui o nome dos vereadores aí. Porque tem muita gente que foi indicado daqui para lá, que a gente sabe, a gente escuta falar, a gente cobra, e a gente paga por um preço que a gente não deve. Então, você está de parabéns. Boa noite. Mais algum vereador queira fazer a palavra? Não havendo mais nenhum vereador queira fazer a palavra, consulta todos os vereadores, damos intervalo de 5 minutos, ou damos sequências ao trabalho. Então vamos continuar o trabalho de hoje. Esse projeto está aí. Abriu o grande expediente. Então está aberto o grande expediente para os vereadores que queiram falar sobre a matéria do dia. O vereador Silvio Luiz. Deixa eu me dar uma parte rapidinho. Eu gostaria, presidente, de pedir licença ao senhor, que eu tenho um compromisso, eu falei para o senhor agora há pouco, e já estou até atrasado um pouquinho. Quero deixar a minha opinião aqui ao presidente da Câmara e a todos os vereadores, que eu sou favorável a todos os projetos que estão em pauta hoje. Eu gostaria de pedir essa licença devido ao meu compromisso. Está liberado, vereador. Certo, vereador? Você me desculpe, então, que eu não estou ouvindo a tua palavra. Então, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Senhor presidente, secretário Francisco Vesce, nobres pares, munícipes presentes, internautas, ouvintes da Rádio Cravinhos FM, que me traz essa tribuna para tratar das nossas proposituras de hoje, minha e do nobre vereador Cláudio Teles, né, que são os reservatórios de água gelada nas escolas, igual a exemplo do que foi bem feito no Parque Ecológico. A gente tem visto que está sendo útil para a população, então seria estender isso. Inclusive, eu com o vereador Toninho Galati caminhávamos por lá hoje, né, teve um problema lá, o pessoal pedia para consertar, porque realmente está sendo útil, então teria que ser estendido. A segunda observação nossa é com relação à adaptação da Escola João Nogueira, que para receber escolas do primeiro ano, acreditamos e ouvimos, né, dos educadores aí, do pessoal, que ela não estaria apta a isso, teria que sofrer algumas adaptações, e por isso nós requeremos. O outro é a instalação da sala do empreendedor,
que seria bastante útil também para o nosso município, que a Sala do Empreendedor já existe em várias cidades e ela permite desenvolver empresas no município, né? E as empresas especialmente sobreviverem, que nos dias de hoje, muitas empresas, a gente fala isso, eu do ramo de contabilidade, o novo vereador Angola também, Francisco Vé, sabe que boa parte das empresas, né, morrem com um pequeno curso de vida. E as empresas são geradoras de riqueza, né, e de oportunidades também, né, e é importante isso. Eu só queria, senhor presidente, voltar um pouquinho. Infelizmente eu pedi uma parte para o nosso amigo Itamar e ele não pôde me conceder, né? Não se eu estava ali entusiasmado, não pôde me conceder, mas não tem problema. É só para dizer, eu concordo que realmente só trazer posto não adianta, né? E tanto é que na indicação de número 2791, eu peço a construção de reservatórios e na indicação 2791, a contratação de sistema de controle, que faz aquelas aferição do que foi medido, do que foi captado, do que foi consumido. E para o deputado, não foi um trabalho só meu, o deputado esteve na cidade, acabou falando com alguns vereadores, falou comigo, com o vereador Antônio Geraldo, com o vereador Teles, se não me engano o vereador Calito, o vereador Elcio, e naquela ocasião perguntou para a gente se a cidade mais precisava, e nós dissemos que era posto. Ele disse que iria trabalhar essa possibilidade, requereu junto ao governador e tem sim aqui um ofício datado disponível para quem quiser ver e deferido pelo governador, né? Então a verba existe. Agora, quanto aos outros deputados que mandou recurso, eu acho que todo deputado que manda recurso para a nossa cidade, seja de qualquer partido, acho que nós temos que respeitar e prestigiar todos eles, sem exceção, né? E fazer um trabalho junto a eles, porque essas verbas, ela faz ajudar a cidade a desenvolver e suprir carências, né? Então eu sou favorável a todos. Teve um deputado, por exemplo, não é nem do meu partido, nosso era o PROS, né, Cláudio? Infelizmente não elegeu nem o deputado estadual, nem o federal. Mas nós tivemos, por exemplo, um deputado que é do PT, mandou verba para o BS do Bela Vista. Esse cara teve 115 votos na cidade, é vergonhoso para a cidade de Cravinhos, não é para ele não. O cara, a hora que fala, puxa vida, né, eu estou tentando contribuir com a cidade. Então nós precisamos observar, sim, igual você falou que o deputado mandou a verba, a cidade tem que observar ele, sim. Eu acredito que precisa dar atenção para esse pessoal também. É só, boa noite a todos. Não havendo mais nenhum vereador que queira fazer a palavra, vamos colocar os projetos em discussão e votação do Executivo. Projeto de lei de número 1974/2014, 17 de setembro de 2014. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for a favor, permaneça sentados. For contra, fique de pé. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei de número 1975/2014, 17 de setembro de 2014. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for a favor, permaneça sentados. For contra, fique de pé. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei de 1980/2014, 17 de setembro de 2014. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for a favor, permaneça sentados. For contra, fique de pé. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei de 1981/2014, 19 de setembro de 2014. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for a favor, permaneça sentados. For contra, fique de pé. O projeto foi aprovado por todos os vereadores.
Agora passamos à votação do projeto legislativo. Projeto de lei de número 1982/2014. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for a favor, permaneça sentados. For contra, fique de pé. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei de número 1984/2014. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for a favor, permaneça sentados. For contra, fique de pé. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Passamos agora à votação de requerimentos. Tem pouco, a gente vai votar um de cada vez. Quer que eu leia os alimentos? Não precisa. Não, é só 3, velho. Requerimento de número 1943/2014. Requerimento de Cláudio Molesini Tela e de Silvio Luiz Faitani Fernandes. Requerimento está em discussão. Por favor, dá para falar o assunto, presidente? Hã? O assunto, né? É a adaptação da escola João Nogueira para as crianças de primeiro para receber as crianças de primeiro ano, né? Adaptação estrutural das escadas, bebedouros, carteiras, cadeiras da escola João Nogueira. Está em discussão. Está em votação. Quem for a favor, permaneça sentados. For contra, fique de pé. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento de número 1944/2014. É obras do João Bucini, de autoria do vereador Itamar Gomes Bueno. Requerimento está em discussão. Está em votação. Quem for a favor, permaneça sentados. For contra, fique de pé. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Tem um requerimento também do vereador Cláudio Teles, que fez verbalmente. A gente vai colocar também em votação. Requerimento de número 1826/2014 sobre as relações de cargos e comissionados. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem for a favor, permaneça sentados. For contra, fique de pé. O requerimento da autoria do Cláudio Terra foi aprovado por todos os vereadores. Moção de número 455/2014. Essa que é de autoria do José Carlos Rossi dos Reis. A moção está em discussão. A moção está em votação. Quem for a favor, permaneça sentados. For contra, fique de pé. A moção foi aprovada por todos os vereadores. E assim, não vendo mais nada a ser lido, a ser votado, a sessão está encerrada. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos.